Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos ver aqui mais um conteúdo aqui da Jovem Pan Esporte sobre o empate entre Palmeiras e Flamengo, né? Empate frustrante aí. Não, gente, o Flamengo claramente reticência. 1 a 1 com o Palmeiras gera ótimo debate. Vamos ver esse ótimo debate aí. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante que você se inscreva. Como você pode ver aí em cima, rumo aos 2.000 inscritos, estou contando com vocês para ajudar o canal a continuar crescendo embrasado. Deixe sempre comentários no vídeo, muito importante, sininho, like no vídeo e comentários. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo ou sobre o que eu estou falando, fique à vontade, desde que com respeito. Se não quiser comentar sobre o que a gente está falando aqui, diz aí só de que cidade e que estado você é para a gente saber até onde esse vídeo está chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo, e é isso aí. Sem mais enrolação, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lá. Voltando a falar de Flamengo 1, Palmeiras 1 no Allianz Parque, Vitor Hugo, apenas 18 anos de idade. Nessa temporada soma 19 jogos, 7 partidas como titular do Flamengo, 3 gols marcados, 3 assistências. Uma bela jogada do Ayrton Lucas, deixou para trás o Marcos Rocha, cruzamento na medida para o Vitor Hugo cabecear na área do Verdão. Também fica essa discussão, será que o Zé Rafael falhou no lance, não falhou? E eu também queria que vocês comentassem sobre esse garoto. Que potencial tem esse Vitor Hugo, hein? Que qualidade, que talento. É mais uma cria aí da Gávea. Vamp e Bruno. Vem jogando muito bem mesmo, né? E o Flamengo tem isso, tem o Mateuzinho. O Flamengo tem jogadores da base. Importante que o Flamengo faz dinheiro, né, vendendo, e reforça o time principal com atletas que vêm da Europa aí, né, ver o Davi Luiz, o Vidal, né, para dar uma estrutura melhor, dar oportunidade. Foi assim com o Renier, foi assim com o Vinícius Júnior, Paquetá, faz dinheiro em caixa e contrata grandes atletas para manter a qualidade do time nas competições que tem, para conquistar título. Ele é muito talentoso mesmo, o Vitor Hugo, e tem feito um grande campeonato, né? Um jogador que chama atenção pela pouca idade e pela personalidade com que joga, com a qualidade que joga. Hoje fez o gol. Acho que até no lance, assim, acho que o Zé Rafael, ele nem vê a chegada do Vitor Hugo, né? Ele poderia estar mais atento ali para acompanhar, mas ele não vê, né? Para ele estar de costas ali pro Vitor Hugo, e o Ayrton Lucas faz uma bela jogada em cima do Marcos Rocha. O Vitor Hugo é muito bom, né? O Flamengo tem feito isso mesmo que o Vampeta falou, ele tem negociado seus jogadores mais jovens, que é o que interessa mais para o mercado europeu, e mantém um time muito forte, né? O Flamengo, essa tem sido a política do Flamengo no mercado, né? Faz negócio com os meninos e faz dinheiro com os meninos e mantém essa folha salarial de um time excelente, né? Jogadores que já estão mais preparados e prontos para decidir agora. É uma política, né? Uma maneira, né? Cada time trabalha de um jeito. O Flamengo hoje tem condição de ter um time caro, uma folha salarial alta, e tem que vender, tem que entrar dinheiro como todos os times, independente da situação. Então ele acaba fazendo dinheiro com os garotos, e o Vitor Hugo é muito possível que daqui a pouco ele esteja fora do país. Foi essa política com os jogadores, né, Bruno? Por exemplo, como Vinícius Júnior, Paquetá, Renier. Sim. Né? Renier, que ainda, diferentemente dos outros dois, não decolou no futebol europeu, mas vem sendo essa política, né? Até o Lincoln, que foi vendido pro Japão, hoje é jogador do Cruzeiro. Sim, o Léo Duarte, zagueiro também. Exato. Mas assim, a gente criou muita expectativa em cima desse jogo e de fato foi um belo jogo no Allianz Parque e tal, legal de se assistir, mas a gente esperava um Flamengo titular, o Flamengo A em campo. Hoje entrou com Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Vitor Hugo e Lázaro. João Gomes e Thiago Maia a gente até pode, né, considerar como dois jogadores titulares. Foram 4 titulares. Como Davi Luiz, titulares. Santos, João Gomes e Thiago Isso. Maia. Marinho e Everton Cebolinha na frente, sem esquecer aqui, né, de Vitor Hugo e Lázaro nesse meio de campo. O Dorival Júnior, que o nosso Nilson César criticou, disse que o Dorival demorou para mexer no time, colocar a cavalaria e tal. Será que ele errou na estratégia? Será que não era jogo pro Flamengo entrar 100%, time titular, brigar com esse Palmeiras, diminuir a diferença? Só ele sabe o estado físico desses caras. Ninguém mais sabe, né? A não ser os responsáveis ali pelos departamentos físico e de fisiologia. Ele sabe. Ele recebe as instruções. Ó, esse cara aqui vai estourar. Eu duvido que o Dorival tenha negligenciado o jogo, falando, não, eu vou poupar porque é da minha cabeça. Não. Evidentemente, ele já tinha falado sobre isso, ele já tinha dado uma dica após a vitória sobre o Atlético Paranaense no meio de semana. Quando ele fala assim, não tem para onde correr. Ele deixa claro naquele momento que ele falou, pelo menos o meu entendimento foi, no máximo um time misto.
No máximo, E aí, no até em máximo. cima disso, hoje o Léo Pereira ficou de fora do jogo, o Rodinei Sim. também foram poupados, né? Claramente poupados. Será que é um indício de que, de fato, Tem uma tá coisa- pesando a perna aí do Flamengo? Olha, o Flamengo tem. Então teve o Palmeiras hoje, Copa do Brasil, quarta-feira, né? São E Paulo. na outra semana, uma quarta-feira depois, vai ter Libertadores também, a exemplo E do tem o Corinthians. Botafogo no meio E do tem caminho. um clássico no meio do caminho. Aí, a questão é de opção, estratégia, porque provavelmente alguém chegou para ele e falou, não que tenha falado para ele, ó, o seguinte, Dorival, você vai ter que poupar hoje. Alguém deve ter falado para ele o seguinte, Dorival, para jogar a sequência toda não dá. Escolhe um jogo para começar a poupar. E aí, ele não vai tirar os 11, mas ele vai tirar 5 num dia, 5 no outro. Então, eu acho que no momento em que alguém chegou para ele e falou, Dorival, se for jogar tudo isso, a gente corre o risco de perder o jogador estourar, e aí você vai ter que escolher, vai ter que abdicar de alguma coisa. Ele deve ter olhado e falado, bom, é o seguinte, onde é que eu tenho menos chance de título? No Campeonato Brasileiro. Ele não fez isso. O que ele fez, ele falou na coletiva. Ele disse que quando ele trabalhava no Atlético, lá o campo é sintético o tempo todo, e aí ele falou que quando nós fazíamos trabalho na Arena da Baixada, não era recomendado, acho que pela equipe médica, sei lá, fazer 2 trabalhos no gramado, em sequência, e depois ir para uma partida. A gente não fazia isso, e ele até fala que ele não sabe como que os jogadores do Flamengo reagiriam ao ter jogado a partida contra o Atlético na Arena, e esse jogo hoje no Allianz Porco lá, que é sintético também, como que eles estariam para jogar contra o São Paulo na quarta-feira. Mas, sinceramente, na minha cabeça, foda-se. Deveria ter ido com o time principal completo, full, hoje contra o Palmeiras, e aí você tira os caras contra o São Paulo e arranca o pé. Esse time que jogou hoje, tranquilamente, de conseguir um bom resultado contra o São Paulo no Morumbi na quarta-feira. Agora, contra o Palmeiras, ele deveria ter vindo com força máxima, pô. É isso. Nas Copas ele tem mais chance. Nas Copas ele tem. Na Copa Libertadores ele tem a mesma chance que Palmeiras e Atlético Paranaense. E na Copa do Brasil ele tem a mesma chance que os outros 3, sabendo que ele tem um elenco melhor. Flamengo é claramente favorito da Copa do Brasil. Se vai ganhar é uma outra história. Mas ele é melhor que os outros 3. No Campeonato Brasileiro ele tem que tirar 9 pontos. Então a missão é muito mais complicada. Então, acho que a opção foi isso. Não dá pra botar na conta do Dorival. Isso Não, isso não. Essa conta não é do Dorival. Esses 9 pontos não estão na conta do Dorival. Né? Basta ver o rendimento do Flamengo a partir do momento em que ele chega. O Flamengo perdeu um jogo, que foi logo na estreia, e ele sem dar treino, ele chegou lá de paraquedas em Então Porto quer dizer Alegre que e falou, finalmente acabou. você vai criticar o Paulo Souza? Eu sempre critico o Paulo Souza, mas vou ter testemunha. Não dá pra dizer que o trabalho do Paulo Souza foi bom, gente. Eu só discordo do Pilhado e de você agora também, quando fala assim que é legado 0. O Vitor Hugo, por exemplo, é herança do Paulo É Souza. verdade. Lá, Pedro, a escalação do Flamengo hoje, você pega a escalação do Flamengo, você olha. O Mateuzinho, outro dia era titular, ninguém queria o Rodinei. Não queria o Rodinei nem o Isla, era o Mateuzinho. O Pablo foi contratado para ser titular, porque o Léo Pereira, o Bruno, como é o Fabrício Bruno. O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique foi embora. O Pablo veio com o status de titular, Sim. contratado para ser titular. O Davi Luiz, então, nem se fala. Aí você pega o Ayrton Lucas, que o Felipe Luiz não vinha jogando nada. Veio emprestado, tá emprestado, né? Ou comprado. Tá emprestado. Chegou para ser titular. A dupla de volante eram titulares. E jogam de titulares. É que chegou o Vidal. Joga o João Gomes e joga o Thiago Maia. o Maia. Os dois é titulares. O Everton Cebolinha custou 14 milhões de euros. Veio para ser titular. O Lázaro, quando o Bruno Henrique machuca, com o Paulo Souza, era sempre utilizado. Vai por dentro, vai pelo lado para ser titular. Vai para ser titular. Não era. É que o Flamengo, os atletas melhoram. O Everton Ribeiro começa a jogar bem de novo. O Pedro ganha oportunidade. Mas o Felipe Luiz volta a jogar bem. O Rodinei, o Avião, começa a acertar as coisas. Da máquina. O Rodrigo Caio machucou. Né? Se você pegar há 2 meses atrás, esses caras que jogaram hoje eram titular. Era para ser tudo titular do Flamengo. O Everton Cebolinha só não é titular porque engrenou Pedro e Gabigol. Você não vai comprar um jogador de 14 milhões para deixar no banco. O Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha não é titular porque o esquema que o Flamengo joga não favorece o futebol dele.
Porque o Flamengo, pra ele funcionar, ele tem que jogar nesse esquema que jogou aí hoje aí. O secretário do lateral, de um lado e do outro. Sendo que ele não tá fazendo muito bem essa função, se essa é uma função que foi designada para ele, porque ele não acompanhou o lateral do Palmeiras até a linha de fundo do Flamengo. Ali eles estavam encontrando alguns espaços ali porque ele não estava ajudando o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, na marcação. Então o Dudu estava deitando e rolando para cima do Ayrton Lucas ali, eventualmente ali ficando no mano a mano várias vezes. No esquema que o Flamengo joga com o time principal, não tem espaço para um jogador do nível do Cebolinha. Do nível não, né? Do tipo de jogador que é o Cebolinha e do tipo de jogador que é o Marinho também. Eles acabam entrando no decorrer das partidas para fazer uma fumaça, numa eventualidade, etc., para rodar elenco, essa coisa toda. Mas no normal ali, Pedro e Gabriel, com o Arrascaeta atrás e o meio-campo losango, no caso, não encaixa o Cebolinha e o Marinho. Nem o Lázaro encaixaria. Ele fez uma partida muito ruim hoje. Não, eu tô falando assim, mas quando chega, Não, claro, é que os caras vendedor. Com Você status, pega, status de e titular. valor de titular. O Pablo chega, ele já chega jogando, depois ele machuca, né? Ele chega jogando logo e machuca, e aí o Léo Pereira volta a jogar bem, o Felipe Luiz volta pra sua posição, voltou a jogar bem, o Mateuzinho, o Mauro César até brinca. Quem é o pior lateral? O pior é sempre quem é o melhor lateral, é o que tá no banco. Era sempre assim. O que tá no banco é melhor do que quem tava jogando. Há 2 meses atrás, a chegada do Dorival fez com que os caras crescessem. Um jogador como o Cebolinha, de novo, não jogou bem. Adaptação, tudo, mas você vê que o Cebolinha é contratado para ser logo titular. E aí, Pedro e Gabigol engata, Arrascaeta e Everton Ribeiro joga muito. Pronto, os caras foram pra casinha. Assim, eu acho esse time que jogou hoje muito bom. Poderia até ter vencido o jogo, como a gente viu no jogo. Jogou um jogo igual ali com o Palmeiras e poderia ter vencido, fez 1-0, enfim. Uma coisa que eu concordo muito com o Vampeta, acho que se tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, é o time titular do Flamengo, independente dos outros. Tanto foi Mateuzinho, Rodinei, Léo Pereira, Pablo, pode rodar aí no Felipe Luiz ou Ayrton Lucas, não tem problema. Aí é uma questão assim de prioridades. Eu acho a Copa do Brasil um torneio muito abaixo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um torneio muito assim, pra mim, eu acho uma maluquice, igual, claro que era outra situação, tinha menos elenco, o Renato fazia no Grêmio, assim, nas Copas. Eu acho isso um absurdo. Qualquer país do mundo, a Liga Nacional é mais importante do que a Então, Copa. esse é o ponto que eu discordo da decisão do Flamengo. Como teve um momento... falar do ano passado, que também a maioria discordou de mim, quando o São Paulo chegou a colocar time reserva na fase de grupos, era a fase de grupos da Libertadores, pra jogar a reta final do Paulista, porque não ganhava. Nossa. Eu fui contra isso totalmente. Totalmente contra isso. O Renato Gaúcho fez isso antes de um jogo contra o Libertad pela Libertadores, porque tinha um Grenal. Tinha um Grenal. Eu fui contra. O São Paulo jogou time titular em quartas de final com Ferroviária, tudo, e jogou o Libertadores time reserva. Então, sim, o que eu discordo é essa parte. Pra mim, o brasileiro e a Libertadores estão bem acima das outras competições. A Copa do Brasil é uma competição legal, se você ganhar a Copa do Brasil é legal, é importante. O Flamengo tá ganhando vários títulos, os outros 3 ali, Fluminense, Corinthians e São Paulo, se um deles ganhar a Copa do Brasil, é um grande título para qualquer um deles. Pro Flamengo, claro que vai ser um título legal se ganhar, mas assim, pelo que o Flamengo ele venceu 2 brasileiros, venceu Libertadores, acho que existem os torneios de primeiro nível, e para mim estão ali brasileiro e Libertadores. Não foram e depois vem a Copa do Brasil. Pagar o Nacional. É por isso que eu acho, Bruno, que ele olhou. Porque assim, se eu sou um técnico de futebol, se eu sou um técnico desse timaço que o Flamengo tem, eu vou jogar contra o Palmeiras, depois eu vou jogar contra o São Paulo, e eu tenho que poupar em um desses 2 jogos, por mais que o jogo contra o São Paulo seja um jogo de semifinal, eu pouparia contra o São Paulo. Esse time do Flamengo. Qualquer pessoa faria isso. Eu não sei porque o Dorival não fez, sinceramente. Ele disse na coletiva, eu já falei aqui, mas pra mim não tem justificativa. Que jogou hoje. Eu acho que esse time de hoje do Flamengo é melhor que o São Paulo. Mas aí ganhou 2-0. Aí tem uma 2-0 nas reservas do São Paulo. Mas aí tem uma coisa de avaliação interna, que talvez não passe só vai além da autonomia do técnico. É alguém que chega para ele e fala: eu concordo com você, jogar contra o São Paulo é menos difícil. Porém, nesse campeonato aqui nós estamos 9 pontos atrás e o time dos caras é muito sólido, vai ser muito difícil tirar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos poupar nesse aqui
e vamos arrebentar lá, pôr o time completo no outro. Porque é a única coisa que, para mim, faria sentido e a única coisa que explicaria a decisão de Mas não é jogar com o isso, time Piper, principal. não tira esse último trecho aí da sua fala para balizar até o comentário que eu fiz em relação a isso. O Flamengo olha para o Palmeiras e fala assim, peraí, eu tô 9 pontos atrás de um time que vai jogar em casa e que não dá indícios de que vai perder rendimento até o final do campeonato. O time do Palmeiras é muito bom. Sim. Mas se ganhar era 6, faltando 14 jogos. Não, né? tudo bem, mas assim, suponhamos que, tudo bem, coloque lá o time titular hoje, né? E um reservaço aí, um misto contra o São Paulo. E podia não ganhar com o titular, claro. E se perde, professor? Isso não haveria garantia nenhuma de que venceria Não. o Palmeiras hoje com os titulares em campo. Não. Né? Aliás, eu acho que seria difícil o time titular jogar melhor até do que jogou reserva, entre aspas, no primeiro tempo. O Flamengo fez uma partida praticamente perfeita no primeiro E tempo. quando a cavalaria entrou, já pegou o Palmeiras com 4, 5 trocas. Já não era mais Palmeiras embalado. Discordo completamente do Bernardo Ramos. Não acho que a partida do Flamengo no primeiro tempo foi praticamente perfeita, mas o time jogou bem. E acho que se tivesse entrado com a cavalaria desde o início, o time teria mais controle de jogo. Ia ficar tocando mais bola, eles iam ter que vir para cima de nós, de repente iam encontrar um espaço. O poder de finalização do Pedro e do Gabriel é muito maior, do Arrascaeta, do que do Lázaro, Marinho e Cebolinha, e principalmente porque o Cebolinha não fez rigorosamente nada o jogo todo. Eu não consigo concordar com o Bernardo Ramos, não. Ainda tem isso. Deixa aqui no comentário se vocês concordam com o que ele falou. Então, e aí, suponhamos que ele coloque lá, empatasse o jogo com os titulares, aí entrasse com as reservas contra o São Paulo no Morumbi e perdesse o jogo. O mundo caía na cabeça do Dorival. Mas tem um momento que Tem que as arriscar. conquistas, irmão, você tem que... Não vem nada de mão beijada. Você campeão brasileiro e da Libertadores e da Copa do Brasil, porque eu jogo só uma vez por semana. Jogadores importantes ao sacrifício. A gente viu aí final de temporada como foi o Real Madrid. A gente viu como foi principalmente o Liverpool. O Liverpool e os times europeus normalmente são 20, 25 de base assim, e o resto tem que ter o sacrifício. E dá pra jogar. O Liverpool só balizou. Jogar hoje, só vai voltar a jogar quarta, 9h40 da noite. É isso. Dá, aí. em algum momento você tem que usar. Não é sacrifício nenhum. E aquilo que eu mando falar, o Flamengo vem fazendo esse rodízio. Sim. Vem fazendo esse Desde rodízio. o Dá início. pros caras jogar 2 jogos seguidos. Dá. Não é nenhuma viagem longa, né? Vamos aqui, São Paulo, um exemplo. Rio. O Palmeiras. O Gustavo Gomes Por que joga por que o Palmeiras manteve 9 pontos? Ele ganha o jogo e os jogadores, o Fominha, que nem o Abel falou, queremos jogar contra o Corinthians. Porque se não ganhar do Corinthians, não estaria 9 pontos hoje, não. Foi antes E do o Atlético Palmeiras se Mineiro. arrastando. Né? em O Corinthians foi Itaquera depois do também. Atlético Mineiro Não da estaria com 9 Libertadores. pontos. E o Palmeiras se A arrastando vitória em contra o Itaquera, Flamengo- mas venceu. A vitória contra o Corinthians faz com que o Palmeiras tenha esse gás de 9 Isso aí. pontos. Mas pra vocês o campeonato acabou? Não. Tô falando assim. Tô falando olha. a sequência de ter que jogar. É uma pergunta. Não, que nada. Faltam 16, É 15 muita rodadas. coisa, cara. 15, 45 pontos. 45 pontos, é ponto demais. Tem muita coisa pela frente, mas Tem mais pontos a disputar do que os times têm. O Palmeiras tá com quantos pontos hoje? Palmeiras foi pra tem 40. 49. 49, é quase metade dos pontos. Tem pra disputar ainda. daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Dorival Júnior, também Abel Ferreira, estão falando lá no Allianz Parque, mas é aquela coisa, né? Se o Flamengo ele tivesse conseguido Já tem aí a coletiva aqui no canal do Dorival. Do Abel Ferreira eu ia botar, cheguei a começar a gravar, mas desisti. Mas do Dorival já tem. Sempre tem Dorival aqui. vencer hoje o Palmeiras, a diferença cairia para 6. Palmeiras vai ter o Fluminense, que também é parada dura. Numa dessas cai para 3, vai. A diferença entre Flamengo e Palmeiras, claro, se tivesse vencido hoje, né? Tô colocando aqui uma situação que nem dá mais para acontecer, mas eu concordo com o Bruno Prado. Entendo aqui o ponto de vista do Bernardo, do Piperno. A gente não sabe o que se passa no dia a dia de um clube de futebol, né? E eu sei que quase em todas as grandes equipes existe a preocupação com a parte física. Já estamos já no segundo semestre e tudo, mas eu acho que quando você tem uma decisão como essa contra o Palmeiras no Allianz Parque, com a possibilidade de diminuir a diferença aí para 6 pontos, Força você tem que máxima. entrar com aquilo que você tem de melhor. Exatamente. Mas Pedro, 100%. há alguma garantia, ou havia alguma garantia de que com os titulares o Flamengo jogaria melhor? Eu acho difícil. Não é mais aí que tá, que esse maluco não tá entendendo. Não tem garantia, porra. Irmão, olha só. Você precisa ir numa favela perigosa. Aí você tem que escolher a opção de você entrar na favela
com um colete à prova de bala ou sem o colete à prova de bala. Tem a garantia de que você vai tomar um tiro se você botar o colete que vai te proteger? Não tem garantia. De repente você entra lá sem colete e não toma tiro, entra lá com colete e não toma tiro. Mas você concorda comigo que a probabilidade de você se proteger melhor com o colete é maior? É maior. A probabilidade de o Flamengo conseguir o resultado positivo com o time principal, os principais jogadores, é maior do que a probabilidade de entrar com o time alternativo e conseguir o resultado positivo. Até porque, se não houvesse essa diferença, o nome do time não era principal e alternativo. O time que joga o Gabigol e o Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, não sei o que, não era o principal. Esse sim seria o alternativo. Caraca, esse maluco é difícil de entender as coisas, cara. E com os titulares do Flamengo, eu não sei o que os companheiros pensam, que o Flamengo jogasse, ou teria jogado melhor do que os caras jogaram no primeiro tempo. O Flamengo foi superior no primeiro tempo. E daí, cara, foi superior, beleza, mas o segundo tempo os caras sentiram a partida, o Palmeiras dominou. Mano, a gente não tem garantia de nada, mas a gente tem que procurar fazer por onde conseguir a parada. Por exemplo, eu tô dentro da minha casa aqui agora, tá bonito, tá quentinho, lá fora tá frio, show de bola. Dentro da minha casa, teoricamente eu tô protegido, eu não vou tomar um tiro, uma bala perdida, não vai acontecer uma parada comigo, então eu tô suave aqui. Eu sei que de hoje pra amanhã, eu sei lá, não vou morrer. Mas eu não tenho garantia disso. Eu posso ter um AVC, um infarto, essa draga aí, esse time aí do Flamengo me dando esses sustos. A casa pode explodir. Uma porrada de parada pode acontecer, um imponderável. O futebol é imponderável. Agora, que dentro da minha casa, com tudo trancado, eu tô protegido, teoricamente eu tô mais protegido do que se eu estivesse lá fora no tempo. É isso, pô. Você não tem garantia de nada, mas você tenta fazer por onde conseguir melhorar as probabilidades de você conseguir o resultado que você espera jogando com os seus principais jogadores, pô. Do contrário, porque o Flamengo, pô, não podemos esquecer que o Flamengo pagou 14 milhões de euros pelo Cebolinha, pô. E não sei mais quantos milhões de euros pelo Marinho. E não sei quem fez uma proposta pelo Lázaro. São jogadores importantes. O Pablo chegou para ser titular. Davi Luiz nem se fala. Thiago Maia e João Gomes são os volantes do time titular. Santos é um goleiro que chegou aí caro para ser titular do Flamengo. Correto. Mas você vê aí. Dá para comparar o valor desses caras com o valor de um Pedro, do Gabriel, do Arrascaeta? 63 quilos de alcatra limpinho? Não dá, pô. Sim, garantia não há. Assim, Não há, o Flamengo poderia ter vencido hoje e poderia ter perdido com os reservas. A única coisa que eu discordo assim, é o ponto. É que eu coloco a Copa do Brasil muito abaixo do brasileiro. Assim. Se eu tenho 10% de chance no brasileiro e tô na semifinal da Copa do Brasil, eu vou atrás dos 10%. Eu coloco a Copa do Brasil assim, também, muito abaixo. Mas aí eu acho que é uma coisa de gestão interna muito sensível, porque o dirigente hoje, eu cada vez tenho mais essa suspeita de que quando ele tem que fazer essa escolha entre brasileiro e Copa do Brasil, e até porque o brasileiro é muito mais longo, ele olha para aquela premiação. Ele vai pro imediato também. Ele olha para aquela premiação e fala, bom, se eu tiver a chance de ganhar um desses dois títulos, enfim, o brasileiro é muito mais legal, mas eu vou na Copa do Brasil que vai me pagar 60 milhões. É essa conta que o cara faz. Então, mas é que a premiação do brasileiro gira em torno do primeiro ao quarto colocado. E a gente não tem dúvida de que o Flamengo vai ficar pelo menos entre os quatro. Eu acho que o campeão ganha 33 milhões e o quarto colocado ganha algo em torno de 28. Não muda muito. Então, em termos financeiros, ficar entre os quatro é mais ou menos a mesma coisa do que ser campeão, ficar em segundo. O segundo ganha papo de 31 e pouco, por aí, mais ou menos. Já realmente a Copa do Brasil, o campeão ganha 60 milhões. Aí é absurdo, não dá nem pra comparar. que tá, né? O Bruno Prado vive fazendo essa conta aqui na programação da Jovem Pan. É claro que a premiação da Copa do Brasil é interessante, mas a premiação do Campeonato Brasileiro, né? Acho que são 30 e quantos milhões pro vencedor exatamente? Agora, quase 40. Quase 40 milhões, quase 40 milhões de reais pro vencedor do campeonato. Só que o restante disso tá incluído nos direitos de televisão, né? O resto, sim, né? Sim. E isso ultrapassa a Copa do Brasil, basicamente. Sobre o aspecto financeiro, o Flamengo já bateu a meta na Copa do Brasil, que era chegar à semifinal. Chegou na semifinal. E aí... orçamentário, tá? Estava no planejamento. O planejamento dizia, ou determina, entre aspas, que o Flamengo chegasse à semifinal da Copa do Brasil. Então é aquela coisa, o Campeonato Brasileiro ele paga mais, só que
se a gente incluir os direitos de televisão. Claro. A Copa do Brasil paga mais em premiação, mas aí em direitos de televisão entre brasileiro e Copa do Brasil, muito mais paga o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil, né? Então, Sim, assim, nesse sentido, é aquela sim. premiação que, de fato, né, a gente vive tentando explicar na programação esportiva aqui da Jovem Pan. Bom, o vídeo foi esse aí. Eles tentaram explicar mais ou menos aí a questão do Dorival tentado com um time alternativo, que pra mim não foi a melhor escolha. Eu queria saber pra vocês aí, deixe comentários pra eu entender o que vocês pensam, se vocês concordam comigo ou se eu tô ficando meio maluco. Não acho que teve cabimento o Dorival vir com um time alternativo pra cima do Palmeiras. Palmeiras é pra matar, é pra você chegar neles e largar o aço e vir com a força máxima, e o Dorival não fez isso. A gente acabou deixando a vitória escapar ali, e depois ele ainda demorou a mexer, que de repente uma alteração ali pudesse fazer o Flamengo reconquistar ali as ações da partida e de repente conseguir aí um segundo gol. Não conseguimos isso, mas eu realmente não entendi porque ele optou por... Ele explicou na coletiva, mas ainda continuo não entendendo. Ele tá revezando os jogadores desde que chegou, então eu não quero acreditar que tem alguém que tá desgastado jogando uma vez só por semana. Bom, já pedi pra você se inscrever, vou trocar de janela aqui. Lembra, já pedi pra você comentar, aliás, sobre o vídeo. Agora eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Muito importante que você se inscreva, como você viu aí o vídeo todo. Estamos indo rumo aos 2.000 inscritos, eu conto com vocês para se inscrever. Sobre os comentários, se você não quiser comentar sobre o vídeo, sobre a escalação do Flamengo alternativa, diz aí apenas de que cidade e que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!